7 coisas que Deus abomina. Por isso muitas preces podem não ser atendidas. Vamos fazer um estudo mais detalhado sobre essas 7 coisas. Antes que me esqueça, se você puder se inscreva no canal. Estas 6 coisas o Senhor odeia, 7 a sua alma abomina e são elas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Olhos altivos. O provérbio que menciona olhos altivos, Provérbios 6 e 16 a 19, oferece uma percepção profunda sobre a natureza humana e suas implicações éticas. A expressão olhos altivos é rica em simbolismo, representando uma atitude de orgulho, arrogância e desdém em relação aos outros. Vamos explorar as diversas dimensões dessa passagem e sua relevância para a sabedoria contida nos provérbios. No contexto bíblico, a referência aos olhos altivos vai além da mera descrição física. Ela adentra o terreno da atitude interior, indicando uma postura de superioridade e menosprezo. Os olhos, frequentemente considerados como janelas da alma, refletem a disposição do coração. Assim, olhos altivos denota não apenas uma expressão facial, mas uma atitude de elevação pessoal acima dos outros. A clareza desse provérbio reside na complexidade psicológica subjacente ao orgulho. O orgulho muitas vezes obscurece a capacidade de compreender a perspectiva alheia e impede a empatia. Os olhos altivos sugerem uma visão distorcida da realidade, onde a própria importância é inflada, e a dos outros, diminuída. Essa distorção cria barreiras para a compreensão mútua e a construção de relações saudáveis. Ao analisar a interpretação desse versículo, percebemos ainda que a atitude de olhos altivos pode se manifestar de diversas formas. Pode ser evidente em gestos condescendentes, palavras depreciativas ou até mesmo na recusa em reconhecer as contribuições dos outros. A frase reflete a ampla gama de comportamentos associados ao orgulho, desde sutilezas até manifestações mais evidentes. A Bíblia frequentemente adverte contra a soberba, considerando-a uma qualidade que Deus abomina. A humildade, ao contrário, é valorizada como uma virtude essencial. A presença de olhos altivos indica uma falha em cultivar a humildade, uma qualidade que permite relacionamentos saudáveis, aprendizado contínuo e respeito mútuo. Além disso, a reflexão sobre olhos altivos nos leva a considerar a natureza transitória das conquistas humanas e da posição social. Aqueles que se orgulham de suas realizações podem esquecer que tudo é passageiro, e a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Os olhos altivos são, portanto, um lembrete de que a verdadeira sabedoria está enraizada na humildade e na compreensão da nossa dependência de Deus. Ao aplicar essa mensagem aos dias atuais, podemos extrair princípios valiosos para nossas interações cotidianas. Em um mundo onde a competição muitas vezes dita normas sociais, a humildade pode se perder. No entanto, este provérbio nos exorta a resistir à armadilha do orgulho, a reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo e a cultivar relacionamentos baseados no respeito mútuo. Língua mentirosa. O provérbio que condena a língua mentirosa, Provérbios 6 e 16 a 19, oferece uma perspectiva profunda sobre a importância da verdade e da honestidade nas relações humanas. A menção específica à língua mentirosa ressalta não apenas o ato de mentir, mas também o potencial destrutivo das palavras falsas. Vamos explorar as implicações éticas e as lições contidas nessa advertência bíblica. A profundidade desse provérbio reside na complexidade das mentiras e no impacto que tem sobre a confiança e a integridade. A mentira é mais do que uma simples distorção da verdade, ela é um ato que pode minar relacionamentos, comprometer a confiança e distorcer a percepção da realidade. A língua mentirosa representa não apenas a ação de proferir falsidades, mas também os danos que ela inflige ao tecido das relações humanas. Observe que esse contexto se revela na multiplicidade de formas como as mentiras podem se manifestar. Desde pequenas distorções da verdade até falsas testemunhas em questões sérias, a língua mentirosa abrange uma gama diversificada de enganos. Essa diversidade destaca a necessidade de vigilância constante sobre nossas palavras e a responsabilidade inerente ao poder da comunicação. A Bíblia frequentemente destaca a importância da verdade como um atributo divino e um princípio moral. A língua mentirosa é contrária à natureza de Deus, que é a fonte de toda a verdade. A mentira é associada à escuridão e ao engano, enquanto a verdade é vista como uma luz que ilumina o caminho. A advertência contra a língua mentirosa nos chama a refletir sobre nossas palavras e a buscar a verdade em todas as nossas interações. Além disso, a reflexão sobre a língua mentirosa nos leva a considerar a responsabilidade moral inerente à comunicação.
Aqueles que propagam mentiras não apenas distorcem a realidade, mas também contribuem para um ambiente de desconfiança e hostilidade. As palavras têm o poder de construir ou destruir, e a escolha de falar a verdade é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos e comunidades éticas. Na sociedade contemporânea, onde a disseminação de informações é rápida e global, a advertência contra a língua mentirosa assume uma relevância ainda maior. A propagação de notícias falsas, a distorção da verdade e a manipulação da informação têm sérias repercussões em níveis individual e coletivo. A Bíblia nos lembra da responsabilidade que carregamos ao comunicar, incentivando-nos a ser guardiões da verdade em um mundo muitas vezes envolto em enganos. Mãos que derramam sangue inocente. O provérbio que condena mãos que derramam sangue inocente, Provérbios 6 e 16 a 19, traz consigo uma carga ética profunda e uma condenação explícita da violência injustificada. Este versículo não apenas destaca a gravidade do ato de tirar vidas inocentes, mas também lança luz sobre a responsabilidade moral associada a essa ação. Vamos explorar as implicações éticas e as lições contidas nessa advertência bíblica. A perplexidade desse provérbio reside na complexidade da injustiça perpetrada por mãos humanas. A referência a mãos que derramam sangue inocente não apenas descreve o ato físico de tirar uma vida, mas também chama a atenção para a violação moral fundamental que ocorre quando a inocência é perdida pela violência. A natureza irremediável desse ato destaca a gravidade de prejudicar aqueles que são indefesos e desprovidos de culpa. A ideia nesse contexto se manifesta na variedade de contextos em que mãos humanas podem ser instrumentos de destruição. Desde conflitos armados até atos de violência individual, a mãos que derramam sangue inocente abrange uma gama diversificada de situações onde a vida é tirada injustamente. Essa destaca a urgência de promover a paz, a justiça e o respeito pela vida em todas as suas formas. A Bíblia frequentemente enfatiza o valor sagrado da vida e condena o derramamento de sangue inocente. A vida é vista como um dom divino, e a destruição injustificada dessa dádiva é uma afronta à vontade divina. O sexto mandamento, não matarás, encapsula a proibição fundamental contra o homicídio e reforça a sacralidade da vida humana. Além disso, a reflexão sobre mãos que derramam sangue inocente nos leva a considerar as motivações por trás de atos violentos. Muitas vezes, a raiva, o ódio e o desespero podem ser catalisadores para ações extremas. A Bíblia nos chama a buscar caminhos de reconciliação, perdão e justiça, promovendo uma abordagem mais compassiva diante das complexidades da natureza humana. Na sociedade contemporânea, onde o derramamento de sangue muitas vezes ocorre em contextos de conflito armado, financiamentos de atos criminosos pelos usuários de drogas que com isso ajudam traficantes a comprarem armas de guerras e derramar sangue de vidas inocentes, ao melhorar as finanças do tráfico quando compram drogas para fins recreativos, terrorismo, assassinatos de inocentes indefesos no ventre. Se justificando ao dizer o corpo é meu, violência interpersonal. A mensagem contra mãos que derramam sangue inocente permanece urgente. O provérbio nos desafia a considerar ativamente formas de prevenir a violência, promover a justiça e proteger os vulneráveis. Advocar por políticas que buscam a paz e abordam as raízes da violência torna-se essencial na aplicação prática desses princípios. Coração que traça planos perversos. O provérbio que adverte sobre o coração que traça planos perversos, Provérbios 6 e 16 a 19, oferece uma profunda reflexão sobre a natureza humana, destacando a importância das intenções e motivações que residem em nosso íntimo. Este versículo nos alerta não apenas sobre a maldade das ações, mas sobre a origem das intenções perversas no coração. Vamos explorar as implicações éticas e as lições contidas nessa advertência bíblica. A perplexidade desse provérbio reside na complexidade das motivações humanas e na capacidade do coração de conceber planos perversos. A referência ao coração vai além de um órgão físico, simboliza o centro das emoções, desejos e decisões. A ideia de planos perversos sugere estratégias deliberadas e intencionais que visam o mal. A profundidade desse provérbio nos leva a refletir sobre a dualidade da condição humana, capaz tanto de nobres virtudes quanto de planos maliciosos. A clareza desse contexto se revela na diversidade de formas como planos perversos podem se manifestar. Desde estratégias elaboradas para prejudicar outros até manipulações sutis, a coração que traça planos perversos abrange uma gama diversificada de comportamentos que buscam causar dano. Esse comportamento destaca a necessidade de discernimento moral e vigilância constante sobre as motivações que impulsionam nossas ações. A Bíblia frequentemente ressalta a importância de um coração puro e alinhado com princípios éticos. O Sermão da Montanha, proferido por Jesus, enfatiza a necessidade de pureza interior, afirmando que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8.
Contrapondo essa visão, o provérbio alerta contra a corrupção do coração, que pode gerar planos perversos, prejudiciais tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Além disso, a reflexão sobre coração que traça planos perversos nos leva a considerar a responsabilidade pessoal em relação às nossas intenções. Muitas vezes, as ações prejudiciais têm origem em pensamentos e motivações obscuras que não foram devidamente confrontados. O provérbio nos desafia a examinar cuidadosamente as raízes de nossas intenções, buscando a transformação interior que resulta em um coração alinhado com valores éticos. Na sociedade contemporânea, onde a complexidade das relações interpessoais e as demandas da vida moderna podem criar pressões significativas, a mensagem contra o coração que traça planos perversos permanece relevante. A busca por poder, ganância e a falta de empatia podem impulsionar a criação de planos que prejudicam outros. A aplicação prática desse provérbio envolve a promoção de valores que cultivam um coração generoso, compassivo e orientado para o bem comum. Pés que se apressam para fazer o mal. Os provérbios são uma fonte rica de sabedoria e reflexão, oferecendo insights intemporais sobre a conduta humana. O versículo Pés que se apressam para fazer o mal, Provérbios 1:16, é uma poderosa metáfora que transcende sua expressão literalidade. Ao analisarmos profundamente essa afirmação, podemos desvendar camadas de significado que ressoam em diversas esferas da vida. Essa imagem de pés apressados sugere uma urgência na busca do mal, destacando a intensidade e a rapidez com que algumas pessoas se entregam a ações prejudiciais. A escolha deliberada de avançar em direção ao mal revela não apenas uma fraqueza moral, mas também uma vontade decidida de se envolver em comportamentos negativos. A metáfora dos pés pode ser interpretada como o caminho que escolhemos seguir em nossas vidas. Quando esses pés estão impulsionados para o mal, podemos inferir a presença de intenções corrompidas e motivos prejudiciais. Essa imagem evoca uma sensação de inquietação moral, convidando-nos a refletir sobre as escolhas que fazemos em nosso percurso pessoal. A expressão fazer o mal abrange uma gama de comportamentos negativos, desde ações imorais até atos prejudiciais aos outros. Isso ressalta a amplitude do alerta contido no versículo, abrangendo não apenas a natureza individual, mas também as consequências sociais de se entregar ao mal. A perplexidade desse provérbio reside na complexidade inerente à dualidade do ser humano. Somos capazes de escolher entre o bem e o mal, e, ao mesmo tempo, enfrentamos a tentação de seguir por caminhos sombrios. Essa ambiguidade reflete a natureza intrincada da condição humana, repleta de contradições e escolhas cruciais. A clareza nesse contexto, manifesta-se na variedade de formas como o mal pode se manifestar. Desde ações aparentemente inofensivas até transgressões graves, as variedades de opções refletem na diversidade de desafios morais que enfrentamos. A complexidade do mal pode se disfarçar em nuances, exigindo discernimento e reflexão para discernir suas formas mais sutis. Em um nível mais amplo, o provérbio também nos chama a considerar a responsabilidade coletiva. Se pés que se apressam para fazer o mal forem tolerados ou negligenciados pela sociedade, isso pode resultar em um ambiente propício para a disseminação de comportamentos prejudiciais. A opção de más escolhas individuais pode ter repercussões significativas na comunidade como um todo. A testemunha falsa que espalha mentiras. O provérbio que denuncia a testemunha falsa que espalha mentiras, Provérbios 6:16-19, lança luz sobre a importância da verdade e da honestidade no testemunho. Este versículo não apenas condena a falsidade do testemunho, mas destaca os danos causados pela disseminação de mentiras. Vamos explorar as implicações éticas e as lições contidas nessa advertência bíblica. A perplexidade desse provérbio reside na complexidade das consequências de um testemunho falso. A referência à testemunha falsa aponta para uma pessoa que deliberadamente distorce a verdade ao prestar depoimento. A inclusão da ação de espalhar mentiras acentua a extensão do dano, sugerindo que a falsidade não se limita à sala do tribunal, mas se propaga, afetando reputações, relações e até mesmo a própria noção de justiça. A diversidade nesse contexto se manifesta na variedade de contextos em que testemunhos falsos podem surgir. Desde disputas judiciais até fofocas prejudiciais, a testemunha falsa que espalha mentiras abrange uma gama diversificada de situações onde a verdade é distorcida. Essa ACA destaca a necessidade de integridade e responsabilidade nas palavras que proferimos, especialmente quando se trata de depor sobre eventos ou ações de outros. A Bíblia frequentemente destaca a importância da verdade no contexto do testemunho. O 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo, sublinha a seriedade da falsidade em questões judiciais e, por extensão, em todas as formas de comunicação. A verdade é vista como um alicerce essencial para a construção de relações saudáveis e da sociedade como um todo.
Aquele que semeia discórdia entre irmãos. O provérbio que adverte sobre aquele que semeia discórdia entre irmãos oferece uma profunda reflexão sobre as consequências prejudiciais das ações que visam criar desunião e conflitos dentro de relações familiares ou comunitárias. Este versículo, presente em Provérbios 6 e 16 a 19, não apenas identifica o ato de semear discórdia, mas destaca a gravidade moral de quem intencionalmente promove a divisão entre irmãos. Exploraremos as implicações éticas e as lições contidas nessa orientação bíblica. A complexidade desse provérbio reside na intrincada teia de relações interpessoais e nos efeitos devastadores da discórdia. Ao mencionar entre irmãos, a mensagem destaca que não se trata apenas de desconhecidos, mas de indivíduos com vínculos estreitos, seja na família, comunidade ou círculos sociais próximos. A expressão semeia discórdia evoca a ideia de cultivar ativamente a desarmonia, plantando sementes de desconfiança e desentendimento. A diversidade de métodos para semear discórdia é evidente na variedade de comportamentos que podem contribuir para a divisão entre irmãos. Desde fofocas maliciosas até manipulações destinadas a minar a confiança, aquele que semeia discórdia entre irmãos abrange uma ampla gama de ações que visam enfraquecer os laços fraternos. Esta multiplicidade destaca a necessidade urgente de promover a harmonia, a compreensão e a reconciliação nas relações humanas. A Bíblia frequentemente destaca a importância da paz e da união nas relações humanas. O Salmo 133 uma proclama: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A mensagem é clara: a união é um valor precioso, enquanto a discórdia é repudiada como algo que perturba não apenas as relações interpessoais, mas também o tecido social mais amplo. Se gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe com alguém, isso pode deixar a vida de alguém melhor, e principalmente, se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar muito o canal a produzir vídeo de melhor qualidade para você. Desde já, gratidão.